Bem-vindos a mais um encontro das tardes shakespearianas. Hoje vamos mergulhar em uma das obras menos conhecidas de William Shakespeare, a peça Os Dois Cavaleiros de Verona. Esta peça, muitas vezes deixada de lado em favor de títulos mais famosos como Hamlet ou O Sonho de uma Noite de Verão, tem muito a nos oferecer, especialmente quando buscamos entender o desenvolvimento do autor e as raízes do seu estilo dramático. Os Dois Cavaleiros de Verona provavelmente foi escrita por volta de 1590, quando Shakespeare estava começando a sua carreira como dramaturgo. Ainda estamos nos primórdios de sua trajetória, e é fascinante observar como, mesmo nesse início, ele já começava a explorar temas que o acompanhariam por toda a vida: os dilemas morais, os conflitos de lealdade, o amor inconstante, os disfarces e os jogos de identidade. A peça Os Dois Cavaleiros de Verona revela uma forte influência das comédias clássicas romanas, especialmente de autores como Plauto e Terêncio, conhecidos por suas tramas cheias de confusões amorosas, criados espertos e situações cômicas. Ao mesmo tempo, Shakespeare bebe da tradição italiana renascentista, recorrendo a fontes como Ludovico Ariosto e Matteo Bandello, cujas novelas eram conhecidas por seu tom romântico, suas reviravoltas dramáticas e enredos intricados. O espaço da ação, dividido entre Verona e Milão, também remete à idealização da Itália como um lugar de paixões intensas, aventuras e liberdade, um imaginário que encantava os elisabetanos. Mais do que um simples cenário, essas cidades representam o deslocamento dos personagens, de um mundo familiar e seguro para outro desconhecido, onde tudo pode mudar, inclusive aspectos e sentimentos mais profundos. Apesar do seu tom predominantemente cômico, Os Dois Cavaleiros de Verona apresentam uma complexidade emocional surpreendente. Os personagens são jovens, impulsivos, inconstantes e muitas vezes tomam decisões que nos fazem questionar suas motivações e valores. Essa ambiguidade emocional abre espaço para reflexões importantes sobre o amadurecimento, a fidelidade e a capacidade de perdoar. O humor da peça se manifesta tanto nas situações de engano e disfarce, quanto nas falas espirituosas dos criados, que muitas vezes funcionam como porta-vozes críticos da ação principal. E, como em tantas comédias shakespearianas, há também uma sutil crítica social, que se insinua por trás das convenções do amor romântico, dos papéis de gênero e das hierarquias sociais. Vamos falar um pouquinho do contexto. Os Dois Cavaleiros de Verona narra a história de dois jovens amigos, Valentim e Proteu, que compartilham o ideal romântico da amizade e do amor. A peça inicia com Valentim decidindo partir de Verona em busca de aventuras em Milão, uma cidade vibrante e cheia de oportunidades. Em contrapartida, Proteu decide permanecer em Verona, dedicado à sua amada Júlia, com quem mantém uma correspondência apaixonada. No entanto, a viagem de Valentim para Milão altera o curso das relações entre os personagens. Assim que Proteu chega a Milão, ele é instantaneamente cativado por Silvia, uma jovem de beleza excepcional e a amada de Valentim. Essa mudança repentina nos sentimentos de Proteu gera um conflito intenso, pois ele se vê dividido entre a sua amizade com Valentim e o seu amor recém-descoberto por Silvia. A situação se torna ainda mais complexa quando Proteu decide agir de forma traiçoeira para conquistar a Silvia, articulando intrigas e utilizando métodos desonestos para afastá-la de Valentim. Essa traição coloca em risco não apenas a amizade entre os dois cavalheiros, mas também a própria essência do amor verdadeiro e das promessas feitas entre amigos. Ao longo da peça, Shakespeare explora temas como lealdade, amizade, amor e traição. A narrativa revela as nuances emocionais e os dilemas morais enfrentados pelos personagens, desafiando o conceito de lealdade em amizade e os efeitos que o amor pode ter sobre a razão e a moral.
Portanto, Os Dois Cavaleiros de Verona nos convida a uma reflexão sobre a vulnerabilidade humana e as complexidades das relações, um tema que ressoa amplamente na obra de Shakespeare e na vida contemporânea. Vamos falar um pouquinho dos temas, começando por amizade e lealdade. A amizade que existe entre Valentim e Proteu é central. A pressão que surge quando Proteu se apaixona por Sílvia, justamente a amada de Valentim, desafia a lealdade entre os amigos e gera conflitos morais. A peça questiona até que ponto uma amizade pode suportar a traição e a competição amorosa. O próximo tema é o amor e a traição. O amor é um dos temas mais explorados na peça. Enquanto Valentim é um amante sincero e leal, Proteu demonstra que a paixão pode distorcer valores e princípios. A traição de Proteu, que se deixa levar pela beleza de Sílvia e que esquece da sua devoção a Júlia, traz à tona a fragilidade do amor e como ele pode levar a decisões egoístas e prejudiciais. O amor entre Valentim e Sílvia é idealizado, enquanto o de Proteu por Sílvia é uma combinação de desejo e egoísmo. Convenções sociais e os papéis de gênero. A peça explora as expectativas sociais em relação a homens e mulheres. As ações de Sílvia, que desafia as normas patriarcais ao se recusar a se submeter aos desejos do seu pai, e o papel passivo que Júlia assume em comparação a ela, refletem as tensões e as expectativas sociais e o desejo pessoal. Por fim, o disfarce e a identidade. O uso de disfarces é uma das características mais marcantes nas comédias de Shakespeare, e Os Dois Cavaleiros de Verona não foge a essa regra. Essa técnica é empregada de maneira significativa através da Júlia. Ao se disfarçar de homem, Júlia não apenas busca seguir Proteu em sua jornada a Milão, mas também desafia as normas sociais e os papéis de gênero vigentes na época. O disfarce de Júlia cria uma série de situações cômicas que provocam humor através de jogos de identidades e mal-entendidos. Ao se passar por um jovem chamado Sebastião, Júlia interage com outros personagens de forma que oculta a sua verdadeira identidade, resultando em mal-entendidos e diálogos espirituosos. A ironia se manifesta quando, mesmo disfarçada, a sua verdadeira natureza e as suas emoções transparecem, desafiando o próprio disfarce. O disfarce serve como uma ferramenta poderosa para explorar questões de identidade. Júlia, ao se vestir como um homem, não apenas busca o amor de Proteu, mas também ganha certa liberdade para agir de maneira que seria inaceitável para uma mulher em sua posição na sociedade da época. Isso levanta questões sobre como as identidades são performativas e dependem do contexto social. O feito dela nos lembra de que os papéis de gênero são muitas vezes construções sociais que podem ser subvertidas. Para entendermos melhor os conflitos de Os Dois Cavaleiros de Verona, vale a pena olhar com mais atenção para os seus principais personagens, figuras que, mesmo em seus traços mais simples, carregam complexidades emocionais que impulsionam a trama. Vamos começar com o Valentim. Ele é apresentado para nós como um jovem nobre, um jovem idealista e que é movido por valores elevados. Ele é o típico herói romântico que acredita na força do amor verdadeiro e na importância da amizade. Valentim parte de Verona em busca de aventuras e, ao chegar em Milão, se apaixona por Sílvia, por quem é sinceramente correspondido. A sua personalidade é marcada pela inocência e pela crença em sentimentos puros, tanto no amor quanto na amizade. Ele confia plenamente em Proteu, seu melhor amigo, o que torna a traição ainda mais dolorosa. Valentim representa a figura do homem íntegro, aquele que permanece fiel aos seus princípios, mesmo diante das adversidades. Proteu é, talvez, o personagem mais ambíguo da peça.
No início, ele é leal a Júlia por quem parece ser apaixonado. É também o melhor amigo de Valentim, vínculo esse que ele valoriza até o momento em que seus próprios desejos começam a se sobrepor aos compromissos afetivos. Ao se apaixonar por Sílvia, Proteu abandona Júlia e passa a conspirar contra Valentim. Assim, ele deixa de ser o companheiro confiável para se tornar de fato um antagonista. Não um vilão clássico, mas um jovem que erra profundamente, guiado por impulsos contraditórios. Essa transição de amigo leal a traidor movido por paixão é um dos grandes motores da peça. E ao final, somos convidados a refletir: ele merece perdão? As suas atitudes podem ser compreendidas como fruto da juventude e da inexperiência, ou elas seriam imperdoáveis? E temos ainda o Túrio, o terceiro vértice desse triângulo amoroso. Túrio é um pretendente oficial de Sílvia, favorecido pelo pai dela, mas rejeitado pela própria. Ele representa o amor imposto à conveniência social em contraste com os afetos verdadeiros. Ao longo da peça, ele se torna um rival de Proteu, disputando a atenção de Sílvia, e também funciona como uma figura antagonista, embora menos complexa. O seu papel é o de criar tensão e servir como contraste com os demais pretendentes. Na próxima parte, poderemos olhar mais de perto para as personagens femininas e pensar no papel que elas exercem nessa rede de afetos, especialmente a Júlia e a Sílvia, que também desafiam convenções sociais e revelam outras dimensões da peça. Agora, vamos focar em duas figuras femininas centrais dessa peça, Sílvia e Júlia. Cada uma, à sua maneira, exerce um papel fundamental nos conflitos da peça, não apenas como objetos do desejo masculino, mas como personagens ativas com voz, vontade e dignidade. Vamos começar com a Sílvia. Ela é filha do Duque de Milão e representa uma jovem nobre que não se deixa submeter facilmente às vontades dos outros. Embora esteja sob constante vigilância do pai, Sílvia demonstra coragem ao resistir aos avanços indesejados, tanto de Túrio, o pretendente escolhido pela família, quanto de Proteu, que tenta conquistá-la mesmo sabendo que ela ama Valentim. Sílvia é um interesse amoroso de Valentim, mas vai muito além do papel de dama idealizada. Ela deseja o amor verdadeiro, não a conveniência política, muito menos a bajulação. A sua firmeza diante das pressões que sofre revela um traço de integridade e independência que desafia as convenções da época. Assim como tantas outras heroínas shakespearianas, Sílvia não é apenas uma peça no jogo dos homens. Ela participa do enredo com consciência e força moral. A Júlia, que é a amada original de Proteu, é talvez uma das personagens mais complexas da peça. Quando percebe que Proteu mudou de comportamento após partir para Milão, ela não se conforma com a espera passiva. Ela se disfarça de homem, assumindo a identidade de um pajem chamado Sebastião, e segue em segredo para observá-lo de perto. Essa decisão, ousada para uma mulher de sua posição, já mostra a sua coragem e sua capacidade de ação. Mas a Júlia é também profundamente humana. Ao se deparar com a traição de Proteu, ela sofre, hesita e chora. Ela é emocionalmente vulnerável, porém, essa vulnerabilidade não é sinônimo de fragilidade. Ela é, antes de tudo, um reflexo da intensidade dos seus sentimentos e da dor de quem ama com sinceridade. Em um momento comovente, Júlia se recusa a ser reduzida a um mero objeto de desejo,
mostrando que o seu amor não é cego e nem submisso. Ela quer ser vista e reconhecida por aquilo que ela é, uma mulher inteligente, sensível e digna de respeito. Nenhuma comédia shakespeariana está completa sem a presença de personagens que tragam humor popular, o olhar do homem comum e muitas vezes uma crítica sutil aos costumes da elite. Na peça Os Dois Cavaleiros de Verona, essa função cabe principalmente a Launce, o servo de Proteu, e ao seu inseparável companheiro, o cão Crabbe. Launce é uma figura cômica clássica que cumpre o papel de alívio cômico em meio aos conflitos mais intensos da trama principal. O seu humor surge da linguagem exagerada, dos trocadilhos, da lógica invertida e de uma certa inocência que o torna ao mesmo tempo ridículo e carismático. Ele aparece frequentemente em cenas paralelas, quase como se estivesse em sua própria peça, e seus monólogos com Crabbe, o cachorro que o acompanha, são alguns dos momentos mais cômicos e, paradoxalmente, mais tocantes dessa peça. O curioso é que, mesmo sendo o dono do cão, Launce trata Crabbe com certa rudeza, usando-o como confidente, como bode expiatório de suas frustrações e até como alvo de pequenas agressões verbais. No entanto, há entre os dois uma relação evidente de afetividade, uma espécie de companheirismo bruto, mas constante, que reforça a humanidade de Launce e o transforma em mais do que um simples palhaço. E então, temos Crabbe, o cachorro. Embora ele não tenha falas, evidentemente, a sua presença silenciosa em cena tem um impacto cênico surpreendente. Crabbe simboliza a lealdade absoluta em contraste direto com a traição que move a história principal. Enquanto Proteu abandona Júlia e fere Valentim, Crabbe permanece fiel a Launce, mesmo sendo alvo de descaso ou maus tratos. Essa relação funciona quase como uma sátira ao mundo dos nobres. Enquanto os cavalheiros se perdem em dilemas morais e paixões inconstantes, um cão permanece firme, constante, silencioso e leal até o fim. Shakespeare, com esse gesto teatral simples, nos parece lembrar que a verdadeira fidelidade às vezes não vem dos grandes discursos, mas dos pequenos gestos e que até mesmo um animal pode carregar mais honra do que um cavalheiro. A peça nos oferece uma galeria de personagens secundários que, mesmo ocupando menos espaço na trama, têm papéis fundamentais na movimentação dos acontecimentos e na construção das camadas temáticas da peça. São eles Sir Glamour, Lucetta e Speed. Vamos começar com Sir Glamour. Ele é uma figura que aparece de forma breve, porém marcante. Ele é um cavaleiro da corte milanesa e representa um tipo de nobreza mais antiga e idealizada. Ele é alguém movido por valores de honra, dever e lealdade. Quando Silvia decide fugir de Milão para escapar das imposições do seu pai e das investidas de Túrio e Proteu, é a Sir Glamour que ela recorre. Ele aceita ajudá-la, não por conveniência política, muito menos por interesse amoroso, mas devido a um certo senso de justiça e respeito. A sua presença traz um ideal cavalheiresco que já não é mais predominante entre os jovens da corte. Ele parece deslocado em meio ao egoísmo, à instabilidade emocional e às estratégias amorosas que movem os outros personagens masculinos. O Sir Glamour atua quase como uma força moral silenciosa, um símbolo da possibilidade de se agir pelo outro sem esperar nada em troca. Mesmo estando fora de cena, a sua função é decisiva para o enredo, e a sua figura deixa um rastro de nobreza ética no universo da peça. Ao lado de Júlia, temos Lucetta, sua criada e confidente. Lucetta é uma personagem fascinante que combina inteligência, ironia e cinismo social. Diferente de sua patroa, que é guiada pelas emoções, Lucetta enxerga o mundo com uma clareza mais crua, consciente de sua posição social e dos limites que precisa contornar.
Ela aconselha a Júlia, ajuda ela no disfarce e também oferece o contraponto cômico e crítico à paixão idealizada. Em muitas falas, Luceta externaliza seu desejo de ascensão social, seu desconforto com os privilégios da nobreza e a sua descrença nas promessas do amor romântico. Ao fazer isso, ela nos lembra que os criados do Shakespeare raramente são coadjuvantes. Eles são observadores agudos, astutos e inteligentes, e por vezes mais lúcidos que seus patrões, e trazem à tona contradições que os protagonistas não conseguem enxergar. Luceta antecipa muitas outras criadas espirituosas e astutas da dramaturgia shakespeariana. Ela representa a sabedoria prática das mulheres de classe inferior, que aprendem a se movimentar num mundo que não foi feito para elas, mas que ainda assim conseguem interferir nele com muita inteligência e ironia. Por fim, mas não menos importante, temos Speed, o pajem de Valentim. Speed é uma das vozes mais irreverentes da peça. Ele observa o mundo com sarcasmo, sempre pronto a fazer um comentário espirituoso ou uma piada cheia de duplo sentido. Ao lado de Launce, seu companheiro de classe e amigo próximo, ele forma uma dupla cômica que funciona como um espelho invertido dos protagonistas. Onde há drama, eles trazem humor. Onde há paixão, eles oferecem crítica. Speed não tem nada da seriedade de Valentim, muito menos as angústias amorosas de Proteu. Ele está mais preocupado com o dia a dia, com os tropeços da corte, com os próprios absurdos do comportamento humano. Em muitas cenas, a sua linguagem rápida, inventiva e cheia de jogos de palavras oferece ao público momentos de leveza, ao mesmo tempo em que evidencia os exageros e as contradições das figuras mais nobres. Além disso, a sua amizade com Launce reforça uma das ideias mais bonitas da peça. Mesmo entre os servos, existe lealdade, afeto e cumplicidade, qualidades que, ironicamente, faltam muitas vezes aos seus patrões. Speed representa aquele tipo de personagem que parece periférico, mas que mantém viva a pulsação da peça. Ele fala como o povo, ri das elites e nos convida a não levar tão a sério os dramas amorosos e os ideais cavalheirescos, lembrando que o amor, a amizade e o poder também são performances e que o teatro serve justamente para desmontar essas ilusões. Se os personagens estivessem em nossos dias, como que eles seriam? Quais seriam suas atitudes? O que eles têm a dizer para nós? O Valentim é aquele que acredita em vínculos duradouros, num mundo que zomba da constância. Ele não está interessado em curtidas, mas em conversas longas. Não está interessado em conquistas, mas em estabelecer conexões. Ele poderia ser um artista independente que resiste ao mercado, um ativista coletivo ou um professor que ainda crê na potência das palavras. A sua integridade o coloca em constante conflito com uma cultura que valoriza performance em vez de essência. A sua amizade com Proteu é profunda, construída com lealdade e história compartilhada. Quando ele é traído, não sofre apenas por uma decepção pessoal, mas porque ele vê ruir tudo o que ele acreditava sobre confiança e afeto. Valentim é aquele amigo que torce pelos outros e que também constrói em conjunto, mas que se vê diante de uma fratura ética que desafia a sua visão de mundo. No amor, ele busca reciprocidade. Com Silvia, esse vínculo se baseia na escuta, no respeito e no conhecimento mútuo. O Valentim não idealiza o sofrimento e muito menos enxerga Silvia como um troféu. Ele se destaca justamente por não disputar, mas porque quer caminhar ao lado dela. A sua sensibilidade é madura. Ele quer relações que alimentem e não que consumam. Ao final, o seu dilema é sobre como manter a ternura sem se tornar ingênuo. O ato de perdoar Proteu não é automático. Isso exige consciência, esforço e limites. Valentim representa a possibilidade de reconciliação sem submissão.
E o seu gesto ético é uma resposta à pergunta que paira sobre muitos de nós. Como seguir acreditando sem se alienar? Fica a pergunta para vocês. Vamos falar do Proteu. Ele é o tipo de pessoa que sabe exatamente o que dizer e a quem dizer. Carismático e eloquente, ele representa uma geração moldada pela lógica do pode ser tudo, que confundiu liberdade com centralidade. Ele poderia ser um executivo de uma empresa, um influencer de várias causas, está sempre com aqueles discursos sedutores, mas com motivações utilitárias. Isso lembra o quê? Coach. A sua atraição é calculada, racionalizada com jargões terapêuticos e narrativas convenientes. Com Silvia, ele insiste disfarçado de romântico. Com Júlia, ele descarta sem hesitação. Ele acredita que merece perdão mesmo antes de reconhecer o erro. E essa é a sua armadilha: confundir empatia com indulgência. Quando as suas máscaras caem, o colapso é interno. A queda de Proteu não vem de uma punição pública, mas do vazio existencial diante do próprio espelho. Ele precisa, pela primeira vez, parar de performar e começar a escutar. E esse processo doloroso e lento exige mais do que desculpas, exige reparação. Proteu é o retrato de uma cultura que estetiza o erro, mas que teme o confronto com suas consequências. A sua trajetória só se torna possível e interessante quando ele abre mão da encenação e encara o silêncio. Se existe redenção, ela não será imediata, muito menos garantida, mas ela será real, se ele for capaz de descer do palco e habitar a sua própria vulnerabilidade. Vamos agora a falar do Túrio. Ele representa o homem que acredita ser um bom partido só por seguir uma cartilha de sucesso, aparência, status, dinheiro e influência. Ele pode ser um herdeiro, um político em ascensão ou um narcisista que vende autoestima em pacotes. Para ele, a Silvia é mais um símbolo de conquista do que uma pessoa que ele deseja. Tudo na sua vida gira em torno da imagem. O Túrio posta jantares antes de comer, faz declarações para viralizar e mede sentimentos por curtidas. A sua ideia de amor é unilateral. Ele oferece, ela deve aceitar. E, ao ser rejeitado, ele não compreende porque jamais enxergou a Silvia de fato. Túrio não escuta, não observa e não se adapta. A sua presença no palco é ruidosa, porém vazia. Ele monopoliza falas, transforma tudo em vitrine e, por isso, nunca atinge uma conexão genuína. A sua falha não está na falta de qualidades, mas na incapacidade de reconhecer a humanidade do outro. No fim, Túrio não precisa ser punido, basta ser deixado consigo mesmo. Ele é o sintoma de um tempo que valoriza performance emocional e que desvaloriza a presença real. A sua decadência não é trágica, mas cômica, como um meme que passa, esquecível, enquanto seguimos em busca de algo que dure. Agora vamos falar da Júlia. Ela é a mulher que recusa o descarte, a substituição e a invisibilização. Seu amor por Proteu a machuca, mas não a paralisa. Ela se move, investiga, compreende. Ela representa o afeto ativo, que não espera, mas confronta. A sua dor vira potência e não uma submissão. Numa leitura mais contemporânea, a Júlia pode ser uma artista,
uma profissional da tecnologia ou apenas alguém comum que se recusa a fingir que está tudo bem. O seu disfarce hoje é simbólico, novos nomes, perfis e linguagens. Ela não quer revanche, ela quer clareza. Quer saber por que foi trocada e o que isso revela sobre quem a trocou. Quando ela se revela, Júlia não pede nada. Ela apenas mostra quem ela é. Se antes ela amava um ideal, agora ela encara a realidade com dignidade. A sua fala é contundente e o seu corpo, presença. Ela não volta à posição anterior. O seu perdão, se houver, é consciente. Não é retorno, é uma liberação. Júlia marca a virada entre a mulher romântica e a mulher crítica. Ela não aceita a dor como destino, nem o silêncio como consolo. A sua saída de cena é um recomeço. Não porque foi deixada, mas porque decidiu partir. A sua história não termina com o outro. Começa com ela. Agora, vamos falar de Silvia. Ela é a mulher que incomoda por não querer agradar. Não se curva ao desejo alheio e nem se deixa capturar pela lógica do prêmio. Ela é firme, ela é clara e ela é ética. Ela não aceita ser parte de um jogo que não escolheu jogar. Silvia quer ser escutada e respeitada. O seu confronto com o pai simboliza a luta contra estruturas patriarcais que querem moldar os caminhos das mulheres. Em uma cena, ela representa as mulheres que dizem não com convicção e que não voltam atrás. Ela rejeita o Túrio, resiste ao Proteu e escolhe o Valentim, mas em seus termos, não nos dele. Em tempos de afetos manipuladores e romantismo tóxico, a Silvia é lucidez. O seu afeto é escolha livre e a sua aliança com o Valentim nasce da reciprocidade, não da competição. Ela não precisa inspirar ninguém, apenas viver com dignidade e autonomia. A Silvia desarma o olhar que tenta encaixá-la na moldura da musa ou da vítima. Ela é ação, ela é posicionamento. E quando permanece de pé, mesmo sob pressão, ela ensina que dignidade não se negocia. Ela é a voz firme em meio à gritaria. Agora vem o Launce. Ele seria aquele cronista não oficial da peça. Ele observa o caos dos nobres e comenta com muita ironia, sem deixar de cuidar do que é seu: o seu cachorro, o seu tempo e a sua lucidez. Ele representa o olhar de quem vê tudo e não é visto, de quem carrega o mundo sem ser chamado para o palco. Numa releitura atual, ele pode ser um entregador, um motorista de aplicativo ou um podcaster. Ele é alguém que conhece as engrenagens da sociedade porque vive nelas. Suas piadas são escudos, mas também são espelhos. Ele faz rir, mas não para distrair, para te revelar. Com Crabbe, ele constrói a única relação verdadeira da peça. Fala com ele, briga com o cachorro, confia nele. Enquanto todos os humanos traem, Crabbe fica. E Launce sabe disso. O seu humor é uma resistência cotidiana. Ele não quer salvar o mundo. Ele só quer sobreviver com alguma sanidade. Launce é o palhaço sério, é o bobo que diz verdades. Ele fala porque ninguém ouve, mas quem mais tem a dizer? O seu riso é política, a sua ironia é crítica. Ele é a margem que enxerga o centro e nos mostra, sem cerimônia, que talvez o mundo precise de menos discursos e mais de Crabbe. Por fim, esse cachorro é o personagem mais constante entre todos. Ele não fala, mas está ali presente. Ele não promete, mas ele cumpre. Em meio a tantos discursos emocionais e traições justificadas, é ele quem permanece.
Por isso, ele emociona, sem precisar dizer uma palavra. Na versão contemporânea, ele é um cão real, pode ser um fantoche, uma sombra, um avatar. Ele pode viralizar como um meme ou ocupar o palco como um símbolo. Crabbe representa o afeto que não exige, que não cobra e que não engana. A sua presença desarma a retórica dos humanos e revela, no silêncio, o que falta a todos: a verdade. Quando tudo desaba, no caso, Proteu tenta se explicar, Túrio se exibe, Silvia resiste, Júlia vai embora. O Crabbe continua lá. A sua constância vira denúncia. Ele, um cão, é mais leal do que qualquer homem em cena. E talvez por isso mesmo ele seja o mais humano entre todos. Crabbe não tem um arco, muito menos uma fala final, mas é ele quem fica na lembrança, porque em tempos de afeto performativo, a sua lealdade silenciosa brilha, não porque ele late, mas porque permanece. Lucetta, na peça original, é mais do que uma criada. Ela é a voz da razão envolta em ironia, a presença que equilibra o furor emocional de Júlia com observações perspicazes sobre o amor e a vida. Em uma perspectiva contemporânea, a Lucetta continua sendo esse contraponto, mas agora com maior autonomia. Ela pode ser uma mulher mais velha, com uma trajetória própria, alguém que já viveu o que Júlia está vivendo, e por isso fala menos com autoridade e mais com empatia crítica. O seu humor não é apenas alívio cômico, é uma sabedoria embalada em sarcasmo. Nessa versão contemporânea, a Lucetta poderia ser uma amiga íntima, uma colega de trabalho, uma supervisora ou até mesmo uma terapeuta. É ela quem segura a Júlia quando tudo desaba, mas sem floreios. Oferece conselhos duros e realistas. Ela sabe que o amor pode ser belo, mas também sabe que quando mal cuidado pode ferir profundamente. É ela quem aponta que as ações de Proteu não são um simples erro, mas uma escolha, e que toda escolha tem consequências. Lucetta pode ser símbolo de uma outra forma de força feminina, a da maturidade. A sua voz não tenta controlar Júlia, mas ajudá-la a ouvir a si mesma. Em tempos de relações descartáveis, Lucetta insiste no afeto com cuidado, na palavra com peso, na escuta como gesto de presença. Ela não rouba o protagonismo, mas sustenta o palco quando os outros vacilam. Speed, na peça, já tem um senso de humor cortante, uma visão crítica dos afetos idealizados. Em um contexto contemporâneo, ele se transforma em uma figura ainda mais potente, aquele que observa tudo com lucidez, ri de tudo com inteligência e que, por trás da piada, entende mais do que todos. Ele pode ser um melhor amigo espirituoso, um colega de trabalho cheio de tiradas ácidas, ou até mesmo um criador de conteúdo que transforma os dramas do grupo em vídeos virais, sempre com um toque de cinismo e afeto. A sua função, no entanto, não é apenas cômica. Speed funciona com uma consciência lateral da peça. É ele quem diz o que ninguém quer ouvir, ainda que por meio da ironia. Ele pode ridicularizar os exageros de Valentim, questionar as idealizações de Proteu e lançar comentários que desconstroem o romantismo tóxico de forma divertida e, ao mesmo tempo, crítica. Seu sarcasmo não é apenas defesa, é análise, é estratégia. Speed, no fim, é aquele amigo que irrita porque tem razão, que ri quando tudo dá errado, mas que está ali quando ninguém mais está. Ele representa a crítica social travestida de humor, a sensibilidade disfarçada de deboche. E sua permanência na peça mostra que, por vezes, quem mais zomba do amor é quem mais gostaria de vê-lo dar certo, mesmo que só uma vez. Sir e Glamour, mesmo sendo uma figura breve na peça, carrega um simbolismo poderoso. É aquele que oferece ajuda silenciosa, sem esperar nada em troca. No olhar contemporâneo, ele pode se transformar em um aliado raro,
um homem que protege sem dominar, que auxilia sem se impor. Ele pode ser um advogado, um jornalista, um ativista, um ex-militar ou até mesmo um artista recluso. Alguém que viu demais e agora usa o que sabe para ajudar uma mulher em fuga de estruturas opressoras. Sylvia o procura, confia nele e essa confiança é respeitada. Não há romance forçado, nem expectativa de reciprocidade, mas há uma conexão, talvez até mais profunda que os romances da peça. Sir Glamour se torna, assim, o protetor que entende o lugar do silêncio, o valor da escuta e o poder da ação cuidadosa. Em cena, a sua presença pode ser quase fantasmática. Ele aparece quando necessário, dissolve-se quando o trabalho está feito. No fim, Sir Glamour simboliza um tipo de masculinidade em extinção, a que se compromete sem controle, a que protege sem posse. Ele é o homem que ajuda e vai embora, não por indiferença, mas por respeito. Sua ausência, depois de cumprir a sua missão, deixa um rastro de cuidado, como se dissesse: você pode seguir sozinho agora. E isso basta. A peça Os Dois Cavaleiros de Verona, quando transposta para o presente por meio dos seus personagens, se mostra um espelho crítico das contradições afetivas, éticas e sociais. Muito mais do que uma comédia no início da carreira do Shakespeare, essa peça se transforma em um retrato caleidoscópico da contemporaneidade, com seus afetos líquidos, masculinidades em crise, mulheres em resistência e o riso como forma de sobrevivência. O Valentim e o Proteu são dois modos de existir no mundo bastante opostos. O Valentim é aquele cara que representa a integridade diante do cinismo, o idealismo que resiste à cultura do descarte. Agora, o Proteu, ele já é o oportunismo travestido de sensibilidade. É aquele indivíduo que molda sua ética conforme seus interesses, que performa emoções, mas que manipula os afetos. O seu arco denuncia a lógica de uma era em que a imagem vale muito mais que o vínculo. As mulheres da peça deslocam a narrativa para lugares mais densos. Júlia, ao se recusar a ser esquecida, encarna a mulher que investiga, expõe e se reinventa. Sylvia, com seu não firme, desmonta o arquétipo da mulher desejada e assume o protagonismo da própria liberdade. E Lucetta, com sua ironia afetuosa, representa a voz da experiência, aquela que já viu tudo e ainda assim aposta na sensatez e no cuidado. Juntas, elas articulam uma contranarrativa que rejeita o amor como imposição e afirma o desejo como escolha consciente. No entorno, os personagens secundários nos ajudam a entender as estruturas que sustentam ou que corroem essas relações. Túlio é o avatar da superficialidade mascarada de sucesso. É o homem que acredita que merece o amor por status. Speed e Lauce são os comentaristas do caos, o riso que desmonta as aparências. Os dois expõem com muito humor a hipocrisia dos gestos e a falência das palavras. E no centro silencioso disso tudo está Crabbe, o cão que não fala, mas que permanece. Ele é a metáfora da lealdade que resiste, do afeto que não se vende, da constância em um mundo em ruínas. Os Dois Cavaleiros de Verona, assim, é mais do que uma história de amor e amizade. É uma meditação sobre escolhas, representações e resistências em um tempo saturado de performances. Ao colocar em cena figuras que amam, traem, perdoam, expõem, zombam e permanecem, a peça nos desafia a perguntar: em quem queremos nos transformar quando todas as máscaras caem? E, sobretudo, que tipo de relação consigo, com o outro ou com o mundo ainda desejamos construir?